Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Nossa Casa, Nossa Igreja, ao vivo por aqui na internet. Aproveita a nossa programação de hoje. Hoje nós vamos conversar um monte sobre grupos de relacionamentos, sobre esse negócio de que mesmo em quarentena, a igreja não para. E essa é uma verdade. A gente tem vivido programações intensas por aqui no Campus Pedras e eu espero que você aproveite um monte tudo que a gente vai viver por aqui nessa noite. Lembrando que não é mais Campus Pedras, porque já inclusive me indicaram, é Campus IBC, que é o campus da Igreja Batista Central. Eu acabei de falar Campus Pedras porque eu sou daquela época que a gente ainda jogava pedra nos outros. Aí agora a gente mudou. Agora a gente é a Igreja Batista Central absoluta. Então que Deus abençoe você por aqui. Nós vamos conversar com pessoas que são fabulosas. E nesse primeiro bloco a gente vai ter um papo gostoso com Euriano Salles, nosso cordelista. Está sempre aqui de prontidão para falar com a gente sobre assuntos diversos. Hoje nós vamos tratar sobre grupos de relacionamento. O Euriano é um dos caras que vive esse valor com muita intensidade. E nós temos também o nosso sanfoneiro do coração, ele, Orlando Nery, que trouxe o seu acordeão acústico para tirar um som pra gente hoje. Adorar a Deus é com você, Orlando. Vai! Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, pois o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Vamos juntos? Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Sabe por quê? Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Bom demais. Eu tenho um chamado. Orlando, antes de entrar no tema propriamente dito, eu tenho uma curiosidade sobre essa quantidade de botões que tem aí do lado do acordeão. Como é que um ser humano normal, eu não estou falando dos seres humanos que nem vocês, assim, que parece que tem 2 cérebros, né? Como é que vocês conseguem lembrar onde é esse botãozinho aí, Euriano? É um som para cada botão? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Nós chamamos ele de baixos, faz a mesma função de um contrabaixo na banda. Nós temos um botãozinho só marcado, que é esse que eu estou apertando aqui. Ele é o dó. Pronto, e ele aperta outros aí quando você aperta. Isso, porque assim como nas teclas elas se repetem, só existem 7 notas musicais. Só existem 7
né? Pelo menos nas teclas brancas, e mais 5 outras notas nas teclas pretas. Elas vão se repetindo, aqui nos baixos também se repetem. Mas a dinâmica é bem diferente mesmo, porque enquanto depois do Dó é o Ré, depois o Mi, depois o Fá, aqui nos baixos ele segue a mesma lógica do contrabaixo. Então o Dó, a próxima nota é um Sol, que é a quinta do Dó. Depois é a quinta do Sol, que é Ré. Depois é a quinta do Ré, que é Lá. Então, realmente... Muito difícil. Ei, Orlando, e curiosidade também, e essa tua sanfona é de quantos baixos? 120 baixos. Tem a de 80 baixos, a 120 é o máximo. Então, né? Por isso que Luiz Januário, respeitava o Januário. Luiz respeitava o Januário, é isso que eu ia dizer. Mas, Vlad, você acredita que existe um acordeon mais difícil do que esse? Que é o acordeon, aqueles de 8 baixos. Que é os 8 baixos Que do era seu o pai. Exatamente. pai, Que é Januário, é isso que eu ia são dizer. baixos à direita e na esquerda, né? Direita e esquerda. Que quando você puxa o fole é um tom, quando você volta o fole é outro tom, Aí apertando mais o mesmo guerra. botão. Então, se o caba não tiver o fôlego certo aqui, ele já, quando ele voltar, já escolheu aí é mais difícil do que o próprio acordeon. Muito bom. A gente tô perguntando sobre o lance da sanfona, porque é uma curiosidade, né? Toda vida que eu vejo alguém tocando, e eu acredito nessa diversidade de dons, né? Deus parece que deu uma porçãozinha de dons diferentes para a igreja, para as pessoas de maneira geral, que é para a gente poder contribuir de maneira complementar. E essa é talvez a dinâmica que eu queria propor para o nosso bloco agora. É como é que a gente tem complementado uns aos outros nesse momento difícil que a gente está vivendo. E eu não estou falando exclusivamente sobre o lance de estar em casa, porque eu acho que a gente já está começando a até se acostumar com o lance de ficar em casa. Já tem gente que tem rotinas já pré-estabelecidas, já se organizaram, né? Eu não estou falando exclusivamente sobre essas rotinas, eu estou falando sobre o momento. Trabalho, políticas públicas mudando, tanta coisa para o cara aprender hoje. Como é que a gente tem contribuído de maneira complementar, como comunidade, como grupos de relacionamentos, por exemplo, para a gente tornar essa complementariedade cada vez mais aconchegante ou mais que aproxima as pessoas do evangelho? Como é que tem acontecido aí? Vlad, sua pergunta é muito legal, porque assim, em meio à diversidade, né, como você falou aqui, de talentos, de ideias, a gente tem um foco, a gente tem uma missão, a gente tem um alvo como igreja. E o nosso alvo, eu gosto porque ela é um verbo, é amar. E a gente expressa esse amor de diversas formas. Mas tem uma que ela é tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, que é a compaixão. Para mim, compaixão é a gente ser capaz de penetrar o momento sombrio do outro sem dar respostas fáceis e explicações ligeiras. Que a gente consiga viver a dor, a dificuldade, os momentos sombrios das demais pessoas, porque, de fato, todos nós estamos vivendo isso. Alguém muito próximo, alguém no nosso condomínio. Eu acredito que, como igreja, a gente encontrou uma forma muito legal. Expressar compaixão. E a exemplo de Jesus, como é que Jesus exerceu compaixão? Um verso que chama muito a minha atenção, em Mateus 14:14, quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão e ele curou os doentes. Então, eu já me fiz algumas perguntas nesse texto, que foi assim, o que é que Jesus viu que eu não estou vendo, né? Jesus viu as multidões, Jesus viu pessoas, Jesus não viu pessoas problemáticas, Jesus não viu só pessoas intransigentes, pessoas corruptas, ele viu pessoas. Ele viu a pessoa e não o problema da pessoa. Exatamente. O que é que ele sentiu? Ele sentiu compaixão. O sentimento aqui é de empatia, é de penetrar. Tem gente sofrendo mesmo. E o que é que Jesus fez? Ele curou. Então a gente está como igreja expressando compaixão de uma forma muito simples, de uma forma muito orgânica e ao mesmo tempo organizado, porque se quem tem compaixão são pessoas, igreja formada de pessoas, e a gente se organiza como na nossa comunidade? Em grupos de relacionamentos. Essa é a pergunta. Como é que a gente está se mobilizando? O que é que está acontecendo hoje? Os GRs estão... Porque a turma não pode se juntar. Como é que está acontecendo? Eu acho interessante a tua pergunta, Vlad, porque quando a gente fala sobre dom, quando a gente fala sobre chamado, aquilo que o Orlando falou agora, então, assim, os dons, eles são diversos, né, na comunidade, né? Então, acho que um momento desse é um momento que a gente tem como colocar esse dom em prática
E aí eu estou falando aqui, não é só de você ir lá e doar um alimento, por exemplo, entendeu? Mas se você é alguém que você tem a facilidade de ouvir a pessoa, né, de ser um bom ouvido, então é um momento de você ser um bom ouvido, né? Então você tem uma habilidade com a costura, por exemplo, você pode fazer uma máscara dessa e doar para alguém. Então acho que é momento da gente pegar os nossos dons e talentos, né, e colocar à disposição do reino, né? E aí a gente tem diversas formas, né, de fazer isso. Acho que cada um sabe, né, qual é a sua melhor habilidade, mas eu acho que o importante é isso, né, perceber que já que a gente se espelha em Cristo, né, e a nossa identidade ela é cristocêntrica, e o Filho do Homem ele não veio para ser servido, né, mas ele veio para servir e dar a sua vida por muitos, né. Então acho que é o momento da gente estar servindo um ao outro, né. Vlad, a gente tem mais tempo agora, isso é indiscutível. Nós temos mais tempo para a gente administrar agora, estando dentro de casa. Eu acredito que, usando o tempo mais a tecnologia à nossa disposição, a gente pode ouvir mais as pessoas, né? E ouvir hoje é um presentão. As pessoas podem chorar com os que choram através dessa metodologia, de você poder ouvir, de você se alegrar com os que se alegram, de você poder participar de um momento difícil. Esses dias teve uma daquelas confusões bem típicas de grupos de WhatsApp do meu condomínio, né? E eu vi que uma pessoa lá ficou bem arrasada depois de que tudo aconteceu. Eu disse, como é que eu posso cooperar de forma a ter compaixão dessa pessoa, né? Se é que ele estava precisando disso. Eu fui no particular da pessoa, entrei em contato, disse, poxa, cara, como é que você tá? Nunca vi o cara, não sei nem quem é o cara ainda, porque eu sou novo no meu condomínio, né? E foi tão bom, o cara se abriu e naquele momento ele disse, poxa, que legal que você entrou em contato. São oportunidades, né, dessa da gente poder ver o coração do outro. Bora ver compaixão, Vlad, porque essa questão da compaixão, de você penetrar nos momentos sombrios do outro, é muito interessante. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de gravar uma música, inclusive foi o título de um trabalho nosso chamado Compaixão, e a gente vai cantar agora. Manda ver. Quando se olha para esse mundo se vê uma multidão de pessoas com sede e com fome, uma multidão de pessoas com fales e dores. E por onde vão os passos dessa multidão, se não atrás de paz, se não atrás de amor, busca por compreensão. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, mas sofrer com o outro por amor. Jesus, quando foi, nos deixou uma missão: amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Por onde forem, para a verdade do reino. E por onde vão os passos dessa multidão, se não atrás de paz, se não atrás de amor, busca por compreensão. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, mas sofrer com o outro por amor. Como ovelha sem pastor, a multidão padece, mas quem segue ao mestre multiplica peixe e pão. Mas por onde vai a multidão, se não atrás de paz, se não atrás de amor, a cura dos males, a redenção. Jesus olhou para a multidão
teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, mas sofrer com o outro por amor. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, estender a mão ao outro por amor. É estender a mão para o outro por amor. Por amor. E tem a ver com algo prazeroso, assim. Eu não estou fazendo para que os outros me notem. Eu não faço para que eu seja percebido. E essa talvez é o equilíbrio que a gente precisa alcançar para viver esses momentos que a gente está vivendo agora, né? Tem gente fazendo divulgação na rede social porque está distribuindo cesta básica e está fazendo um bem gigantesco, mas muitas vezes a motivação nem é lá tão bonita assim, quanto realmente a ação é tão bonita, né? É estender a mão para o outro, sentindo a dor do outro, e é com o outro, não é para o outro especificamente, né? Não é uma esmola, é tipo eu me sinto parte do negócio, né? E a letra é forte e ela tem uma representatividade para a gente como comunidade. O que é que a gente como comunidade tem vivido? Porque, curiosamente, a gente não tem grandes alardes das coisas que a igreja tem feito, né? A gente foi lá na comunidade X e distribuiu tantas cestas básicas. A gente não tem esse tipo de comunicação, eu diria. É porque a gente está vivendo esse princípio de não precisar alardar ou forçar a barra dizendo o que está fazendo. Como é que a igreja está se mobilizando hoje? O que é que a igreja tem feito nesse momento de calamidade, né? Inclusive, teve algumas pessoas que já me perguntaram isso, né? O que é que a IBC tem feito, né? O que é que tem feito pela comunidade aqui que está ao redor? E tem algo interessante, Vladson, que já lá atrás, a igreja ela entendeu, ela enquanto instituição, mais do que só ela fazer, mas ela influenciar para que os grupos, para que os membros, eles façam, né? E através do GR, isso acaba se tornando mais forte. É aquilo que Jesus fez, né? Então, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. E nesse momento Jesus ele fez e os discípulos olharam. Mas depois, quando foi na multiplicação dos pães, dos peixes, aí Jesus ele estava lá e os discípulos fizeram juntos, né? Então é isso que a igreja tem feito, né? Então já tem algum tempo, né? A gente tem estimulado os GRs a trabalhar o atos de compaixão, a fazer isso a partir dos seus grupos. E nesse momento tem acontecido muita coisa através dos grupos, né? A própria comunidade aqui me perguntaram assim: a comunidade de Ancuri, como é que tem sido lá? A comunidade aqui tem sido assistida através de grupos. Isso é muito interessante assim, o que tem acontecido, porque, como eu falei, é uma questão de influenciar. Você influencia o outro para que o outro possa fazer, né? Uma curiosidade sobre essa iniciativa não institucionalizada ou não, tipo assim, olha o que eu estou fazendo, é que ela torna o bem um estilo de vida e não um lance, já que estamos vivendo esse momento, vamos ter que dividir o que a gente tem, né? A gente vive isso como uma espécie de... Faz tempo que a gente vive, não é um estilo de vida, não é porque aconteceu algo. Eu acho isso lindo, Vlads, na nossa comunidade, exatamente porque aquilo que a gente acredita, a gente gasta bastante tempo investindo, semeando, influenciando para que se torne uma cultura. Já tem alguns anos que compaixão para nós é mais do que um valor. Compaixão para nós são atos, são atitudes. Por isso se tornou um movimento, atos de compaixão,
que é de todos nós, é de todas as pessoas. A gente só não decide fazer isso só, né? Embora faz parte da sua responsabilidade pessoal, mas esse é um movimento dos grupos. Eu acho isso fantástico naquilo que os grupos se propõem a fazer, porque quando é que eles fazem? Quando eles quiserem. Com o quê? Com o que eles têm. Com qual criatividade? Com aquilo que aquele grupo tem com criatividade, né? Às vezes a gente fica dizendo assim, poxa, mas eu não tenho lá o Orlando para tocar sanfones, porque não é para ter não, porque nem todo mundo aguenta, né? Sim. Um instrumento. Poxa, tem outras... Talentos diversos, exatamente, né? Complementares. Né? É uma ação que parte de um valor, de uma motivação mesmo, é por amor, não é? Inclusive, tem uns vídeos aí que a gente trouxe de grupos de pessoas que têm feito, né? Então, seria legal para a gente assistir agora. Vamos assistir aí. Amada igreja, eu me chamo Jorge Luiz. Boa noite, igreja, eu me chamo Nívia. Somos facilitadores de GR e nessa noite temos algo muito especial para compartilhar com vocês. Nosso ato de compaixão. Pois entendemos que servir a Deus é servir ao próximo. E servir ao próximo faz parte da jornada do discípulo. Sendo assim, mesmo vivendo esse momento de confinamento, um momento tão difícil, não poderíamos deixar de abençoar pessoas que estão ao nosso redor, ao redor da nossa igreja. Então, juntamente com o nosso GR, nossos amigos, abençoamos algumas famílias ali em torno da nossa igreja com kits de limpeza. E foi maravilhoso, foi um momento muito especial, pois Deus tem levantado o povo de Deus nesse momento tão difícil para abençoar aqueles que não têm condições, que são menos favorecidos. Então, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer a nossa igreja, quero agradecer ao nosso GR, quero agradecer aos nossos amigos. Um forte abraço a todos e logo a gente vai estar todo mundo junto, se abraçando, compartilhando o mapa e cantando louvores ao nosso Deus. E é isso, pessoal. Deus abençoe, muito obrigado. E fique com Deus. Deus abençoe e fique com Deus. Um beijo no coração. Boa noite, eu continuo me chamando Irã. Boa noite, eu continuo me chamando Lilian. Na sede do projeto, né, não tem funcionado nada, estamos parados lá, mas nós temos visto as crianças, acompanhado um pouco, né, porque elas vivem aqui na praça, então a gente tem esse contato com elas, com as famílias, e assim, a gente também está auxiliando as famílias na questão de levar para o hospital, eles vêm aqui em casa, ou ligam para mim, e eu tenho feito esse trabalho, né, também, graças a Deus. E meu é tudo isso, né, graças a Deus, Deus tem sustentado. Eu também quero agradecer o alcance social da IBC, que nos doou uma cesta básica, para a gente também ajudar as famílias aqui, as mais carentes, a gente tem selecionado para poder ajudar essas famílias mais carentes, né. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem sustentado. E assim, né, apesar das reuniões estarem paradas no projeto, mas a nossa vida é muito com essas crianças, o que elas precisam estão na nossa porta, a gente está sempre vendo elas. E assim, né, infelizmente a gente não pode ajudar todas, mas conforme a gente pode, a gente está sempre em contato com as famílias que vão precisando, e conforme elas vão precisando também, elas estão sempre na nossa porta ali, disponíveis a pedir ajuda. E é isso. Amém. Glória a Deus por isso. E até aqui o Senhor tem sustentado. Amém. Gente, boa noite, me chamo Jorge. Eu sou Janaína. Estamos aqui para falar um pouco de atos de compaixão. Através do nosso GR, a gente conheceu um projeto chamado Geração que Ama. Já fazemos parte dele há alguns anos. E nesse momento delicado que estamos vivendo de pandemia, a gente, a princípio, até fraquejamos no primeiro domingo, na qual foi declarado o isolamento social, mas aquilo nos incomodou. Quando lembramos que nesse momento as pessoas na qual ajudamos, que são moradores de rua na Praça do Ferreira, estavam precisando muito mais da gente. A gente leva alimento físico e espiritual para eles todos os domingos. E nesse momento de contaminação a gente arregaçamos as mangas e fomos adiante. Fizemos luvas, óculos, que tínhamos máscara, equipamentos de proteção e fomos lá, montamos kits para ficar o menos tempo possível lá e continuamos os ajudando. Fomos muito bem recebidos, como sempre, dessa vez até mais,
O Senhor proveu nesse momento delicado da economia, todo mundo com contenção de despesa, mas surgiram várias doações de bebidas, alimentos, até mesmo em dinheiro. E se você se sente tocado a participar do projeto, quiser contribuir de alguma forma, seja doando, seja participando lá como voluntário, as portas estão abertas, gente. Então, dá para participar de diversas formas. Como é que eu faço para me envolver? Eu quero, de alguma forma, participar aí. É simples, Vlad. Vamos viver GR. Vamos entrar num grupo de relacionamento. É só você entrar em contato com o nosso WhatsApp, 988144695. Vai aparecer aí para você. Fala de novo aí, fala de novo. 8814-4695. Nós vamos te ajudar a se incluir num grupo de relacionamento e daí a gente vive essa história de GR e vivendo o GR a gente vive com paixão juntos. Só para dar tempo, então, para a produção conseguir colocar o telefone, é 98814 4695. A pessoa quer participar de alguma forma, eu digo, eu vou ligar nesse número aqui, eu vou mandar um WhatsApp e de alguma forma eu vou me envolver aí nesse negócio. Perfeito. É isso? Bom demais. Mesmo. Vamos mais de Bora música? cantar. A vida que nos drena, que exige que dê pena, em busca de centena, do lucro que nos aliena, agora nos ordena parar em quarentena, perceber o quanto é pequena essa vida terrena, pra correr feito hiena atrás do que não vale a pena. E o que vai valer a pena é ligar nossas antenas e perceber quem contracena, quem tá do lado em cena, a família grande ou pequena, que vive a alegria plena, que pra Deus acena e diz: vem entrar na minha arena, pois a vida que outrora drena precisa agora ser serena, precisa agora ser serena, precisa agora ser serena. É isso aí. A vida agora precisa ser serena. E o convite para você é que você permaneça em casa enquanto puder, para que essa situação seja logo, logo vencida, o quanto antes, que a gente possa celebrar momentos juntos o quanto antes, porque é bom demais abraçar. Eu queria mais uma vez agradecer a vinda de vocês para cá, Euri, Orlando, obrigado. De verdade, vocês sempre trazem muita, além de alternativas de como servir, de como se engajar, vocês trazem muita paz para esse lugar, né? Eu sou muito grato pelo tempo que a gente tem junto aqui. Obrigado pelos talentos e pela complementariedade deles, né? Porque esses talentos complementares acabam trazendo para as pessoas que nos assistem aí inspiração, muita coisa legal. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, viu? Muitíssimo obrigado. Você que nos assiste, domingo nós temos culto especialíssimo de Páscoa. Então, o convite é: se organize para poder trazer os elementos da ceia para a gente ceiar juntos, mesmo que não seja fisicamente, a gente vai ter momentos deliciosos de ceia juntos. E o convite é muito simples: garanta o seu pão, o seu suco de uva. Ah, Vlad, eu não tenho pão, não tenho suco de uva, estou numa situação que eu não consigo fazer e tudo mais. Dá um jeito, o importante é entender aí que nós temos uma realidade para poder celebrar. Vale a creme cracker com um copo d'água, vale fazer com os elementos que você tiver, desde que você compreenda de verdade que aquilo que Deus está colocando para você celebrar tem a ver com a ressurreição dele. E se tem uma coisa que vale a pena a gente celebrar juntos, mesmo que de forma virtual, é esse renascimento de Cristo em nós, essa ressurreição do Cristo que a gente crê e acredita que faz total sentido para a vida da gente, independente do momento difícil que a gente está vivendo. Então, o convite é: participa com a gente nos cultos, tanto de 8h30 da manhã,
quanto do culto das 17 horas no domingo. Vai ser um culto especial de Páscoa, tá certo? Inclusive, nós vamos mudar o bloco agora para conversar um pouquinho. Nós falamos sobre compaixão, nós falamos sobre esse movimento da igreja que não para, mas agora a gente vai falar sobre perdão. E na semana passada a gente falou sobre 5 linguagens do amor, e parece que tem 5 linguagens do perdão. E eu queria inclusive que você acompanhasse aí uns vídeos que alguém mandou para a gente aí sobre esse tema, para dar início ao nosso bloco, enquanto a gente troca os nossos convidados do lado de cá. Acompanha aí. Eu sou Catarina, uma discípula amada de Jesus, em processo de restauração. Olá, boa noite, eu me chamo Roberto, discípulo amado de Jesus, processo contínuo de restauração. Eu falar de perdão. Perdão faz parte do nosso cotidiano aqui em casa. Desde o café da manhã até o dormir, o deitar. Eu muitas vezes já venho com perdão antecipado, porque eu sei que, por mais que ele diga, não vai mais acontecer, né? Tem coisas que acabam se repetindo, mas eu decidi perdoar na minha vida. E a pessoa que eu mais tenho que perdoar é a pessoa que eu mais amo, que é meu esposo, diariamente, no nosso cotidiano, por pequenas coisas, né? Às vezes palavras que magoam, que muitas vezes eu não perdoo ali de imediato, porque eu muitas vezes aguardo, que eu sei que ele vai ter arrependimento, né? Não independente, o meu perdoar é independente se ele vier me pedir ou não. Eu já me dispus a perdoá-lo, né? Assim, antes da minha caminhada cristã, isso não existia, essa palavra não existia na minha vida, né? Geralmente, quando alguém me magoava, eu guardava o rancor, o ressentimento e muitas vezes até alimentava aquilo que acontecia, né? Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu comecei a entender essa caminhada cristã, né? Eu vi que é impossível eu seguir sem perdoar. O perdão tem que fazer parte da minha vida, né? Muitas vezes esse perdão, a gente, quando alguém que se ama, é mais fácil de perdoar. Mas quando é alguém que você não tem nenhum vínculo, alguém que lhe tira algo, alguém que lhe magoa profundamente, como eu sofri um assalto em 2009, a partir do momento eu passei a odiar aquela pessoa. Então, alimentei esse ódio no meu coração, guardei por muito tempo, mas depois desse entendimento, essa caminhada com Cristo que eu entendi, eu vi que não existe perdão impossível. O perdão sempre é possível, né? Como minha esposa Catarina falou, que o perdão, ela me dá o perdão diário. Eu confesso que o meu pedido de perdão também ele é diário, né? Então, para mim é difícil porque eu luto com a ira, então eu tenho um temperamento muito explosivo. Eu já muitas vezes eu acabei com um ambiente que estava aqui em plena harmonia, na paz do Senhor, todo mundo bem, eu me levantar da mesa, sair, pegar meu prato de comida e comer lá fora, lá embaixo na garagem ou na calçada, enfim. E depois vinha um arrependimento, né? E eu vim pedir perdão. Então, assim, eu comecei a entender que isso não podia fazer parte da minha caminhada. É um processo de insanidade, né? Eu estar esperando um resultado diferente e cometendo os mesmos erros. Então, assim, eu comecei uma coisa de cada vez, né? Então, hoje, pela graça de Deus, a gente consegue fazer refeições juntos, sentado à mesa, com alegria, sem briga, sem discussão. Então isso já é uma vitória, né? E com relação ao pedido de perdão, eu peço aqui mais uma vez perdão, meu amor, por tudo o mal que eu venho lhe fazendo. Não é fácil aguentar nessa quarentena, né? Essa questão do isolamento, mas se faz necessário, né? Para que a gente possa depois nos alegrarmos e celebrarmos dando graças ao Senhor, porque tudo é por Ele, por meio dEle e através dEle, né? Então, Deus está no comando e Deus está nos sustentando. Esse perdão, nós temos que celebrar ele também a cada dia,
né? O crescimento, ver o crescimento do meu esposo, ver o meu crescimento, que eu também tenho grandes falhas, né? E entender, compreender que o defeito, que a falha do outro é diferente da minha, né? Muitas vezes eu tenho que perdoá-lo por coisas que eu não faço, mas que eu entendo que eu faço coisas diferentes dele, né? Então, assim, vem simultâneo. E antes disso, da nossa caminhada, isso não existia aqui. A gente passava de semana sem falar um com o outro. Vou ficar zangada com ele, vou alimentar isso aqui. E não chegava a lugar nenhum. Hoje a gente busca fazer diferente, né? Esse caminho. De uma forma, assim, de se perdoar. Sabe que vai ter que perdoar um momento ou outro. Então, que seja logo, que seja breve, né? Que aí a gente aproveita melhor. É isso, verdade. Admitir prontamente o erro e praticar o perdão, pedido de perdão. Ok? Então, nós temos um tratamento intensivo. O ser humano tem que falar direto, batendo nessa tecla. Queria agradecer, Rosvita, Nelson. Sempre bom ter vocês aqui. Obrigado mais uma vez. A gente trocou aqui os nossos convidados, porque a gente trocou de tema também. A gente queria conversar um pouquinho sobre esse bendito perdão. O que é perdão, hein? Perdão, se você pegar ou no hebraico ou no grego, são duas palavras. No grego é apoloi e no hebraico é salak. Diz exatamente a mesma coisa. É abrir mão. Você me deve alguma coisa e eu então abro mão da dívida que você tem para comigo. Eu deixo você ir embora. Você está livre daquilo que você me devia, né? Havia muito esse esquema de que se você deve, você é escravo. E agora eu estou dizendo, você está perdoado, você está livre da sua dívida. Isso é perdoar, isso é perdão. Então o perdão é simples assim, o cara fez algo mal para mim e eu estou dizendo, paz, eu já não tenho vontade de lhe matar. Eu diria que eu assumo o prejuízo da outra pessoa. Legal. Tá? Legal. Eu pego para mim e sofro as consequências daquilo que aconteceu e eu libero a pessoa para ela poder continuar seguindo a vida dela. Então, mesmo que eu posso continuar triste, chateado, e eu posso E ter vou perdoado, sentir mesmo, claro, raiva, tudo isso. Então é possível perdoar e por dentro tá meio remoendo. Eu diria que o perdão ele é um processo, né? A gente aí fica pensando, às vezes, que o perdão ele acontece de uma hora para outra, Um estalar de dedos, né? mas não é. Mas não é assim. O perdão ele é um processo. Você decide perdoar. Eu acho que começa com uma decisão que eu não quero mais ficar guardando aquilo, não quero ficar com nada que fique uma barreira entre nós. Então eu tomo essa decisão. E essa decisão, ela precisa ser tomada constantemente de novo. E aí eu sigo e as emoções elas vão seguindo depois conforme eu vou seguindo a decisão que eu tomei. Então, por que eu preciso perdoar? Eu tenho que perdoar para quê? Eu diria que de uma Perdoar forma muito é essencial. E de uma forma muito simples, né? Para eu poder continuar levando a vida com as pessoas, porque se a gente não perdoar, Vlad, a gente vai ficar pesado em todos os relacionamentos, né? Porque o perdão ele vai tirando, vai removendo aquela barreira, aquela ofensa que fica entre a gente. E abre um caminho para o diálogo, para a conversa e tudo mais. Agostinho tem um negócio interessante, cara. Ele diz assim, não viver o perdão, não perdoar e não pedir perdão, né? Porque o perdão é via de mão dupla. Você tanto pede perdão, porque você vacilou e errou, quanto você também diz, olha, você está perdoado. E Agostinho diz assim, se você não vive perdão na sua vida, é como, a comparação que ele faz é como se você está com muita raiva daquela pessoa, muito ódio dela, porque ela fez algo muito difícil de você perdoar, cometeu uma injustiça. Aí você bebe veneno e olha para a pessoa e diz assim, você vai morrer, você vai morrer. Como assim você vai morrer? Não viver perdão é viver envenenado, é estar morrendo dia após dia, é não dar oportunidade para poder viver, né? E quando a Rosvita comentou sobre essa questão de que viver perdão é essencial, na semana passada a gente conversou sobre as 5 linguagens do amor. Essa era a pergunta. Tem um jeito de
de eu entender que perdoei, o que foi perdoado, ou é universal? Uma regra? Lalo, perdão e amor são moedas, é como se cada uma fosse o lado de uma moeda. Jesus nos amou quando nos perdoou. Então, o amor de Deus é revelado quando Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Tem muitos livros que falam sobre perdão. E tem um livro em particular que ele é muito simples e muito prático. Assim como a gente conversou sobre as 5 linguagens do amor na semana passada, é inclusive do mesmo autor. Chama As 5 Linguagens do Perdão. E esse livro tem uma coisa muito interessante na nossa história. Eu e o Nelson, verdade. nós tivemos um momento muito difícil no nosso casamento, quando a gente estava em torno dos 18 aos 20 anos de casado. Foi realmente, digamos assim, o momento mais difícil do nosso relacionamento. A gente se feriu muito, se machucou muito. E esse livro fez uma diferença muito grande para a gente. Foi nesse momento de grande crise mesmo no nosso casamento que a gente, assim... O que a gente vai fazer agora? Para onde a gente vai? De casado hoje? Nós estamos com 32 anos de casado. 32. Foi pouco antes. Foi 14 anos atrás. Pois é, foi pouco depois, então, de vocês terem aconselhado a gente se casar, eu e Midian. Provavelmente. E a gente tem 17 anos de casado. Exatamente. E foi quando o Nelson entrou num processo de depressão, severo, de depressão. muito severo. Eu não sabia o que estava acontecendo com o Nelson. E a gente acabou se ferindo muito. E aí, o que a gente ia fazer? A gente tinha decidido que a gente ia ficar casado para sempre, mas a gente não queria ficar morando debaixo do mesmo teto, né? Porque ficar debaixo do mesmo teto e virar pensão, demais, né? não tem como. Nada a ver. Então, a gente foi buscar o que a gente vai fazer. E esse livro nos trouxe alguns insights muito legais. Eu acho que é legal a gente compartilhar quais são essas 5 linguagens Demais, que ele gostaria traz. muito de ver. Foi muito interessante que foi o primeiro livro que nós dois lemos juntos. O momento era muito difícil, muito delicado. Eu havia machucado muito a Rosvita tinha me machucado muito. Então a gente tinha se ferido demais e nós entendemos naquele momento. Eu me lembro que a igreja nos permitiu tirar um momento nosso. A gente foi, me lembro que a gente foi para um apartamento que o tio Amarílio tinha ali, numa praia e tal. E nós ficamos, eu lia o livro e a Rosvita ia acompanhando a minha leitura, porque ela lê muito mais rápido do que eu. E aí, assim, nós nunca tínhamos conseguido ler um livro juntos. E foi a primeira vez que nós lemos um livro juntos e discutimos esse livro pouco depois. E as 5 linguagens, ela foi nos revelando coisas muito preciosas que a gente estava vivendo e que nós precisávamos, a partir de agora, colocar algumas coisas em prática. Então, eu queria passar bem rapidamente as 5 linguagens com você que está aí nos ouvindo, até para você poder ir fixando mesmo. Elas são muito simples até, né? A primeira linguagem de perdão é sobre a manifestação de arrependimento. Está lá, né? O que significa manifestar arrependimento? É mostrar à pessoa ofendida que tem consciência da culpa, da vergonha e da dor causadas pelo comportamento inadequado. Ou seja, é se colocar no lugar do outro. E se eu pudesse dizer uma frase ou uma coisa que resume essa primeira linguagem do perdão é: eu sinto muito. Eu sinto realmente por ter te machucado. Eu sinto que eu ofendi você. Eu sinto que eu cometi uma injustiça, né? Eu sinto a dor que eu causei, né? Eu sinto a dor que eu causei em você, né? A segunda linguagem do perdão é aceitação de responsabilidade. Ou seja, eu preciso assumir que realmente eu fiz algo errado. E num relacionamento qualquer que seja, às vezes eu errei 5% e você errou 95%. Mas 5% diante de Deus é errado do mesmo jeito. Então, o resumo dessa linguagem do perdão é: eu estou errado, ponto. Faltou o ponto aí, né? Faltou o ponto aí, ó. Porque geralmente a gente fala, eu gosto pelo menos de falar, estou errado, Mas... Sim, entendo. Quando você coloca a vírgula, quando você coloca o porém, o mais, qualquer que seja a interjeição aí, daqui a pouco você está transferindo para o outro. Você está dizendo: não, eu realmente errei, mas também do jeito que você falou comigo. Mas eu só errei 5%. Você errou 95%. Entendeu? ou então, eu errei porque você porque fez você isso. fez algo, né? Então, pior ainda. Então,
eu aceito a responsabilidade, eu errei mesmo, errei, ponto, né? Não tem vírgula. Terceira linguagem do perdão é compensação de prejuízo. O que significa viver essa linguagem de perdão? Compensar o prejuízo é a disposição de fazer alguma coisa para restituir o equilíbrio, justiça, a fim de compensar a dor causada. Ou seja, num processo de restituição é preciso oferecer garantias ao outro, à pessoa ofendida, de que ele ainda é amado e para isso é necessário usar a linguagem de amor que ele mais aprecia. Lembra das linguagens de amor? A gente falou presente, toque físico, palavra de afirmação, qualidade de tempo e tal. Todas essas linguagens de amor, eu preciso agora, no momento de retribuir, olhar para a linguagem do outro. Porque nem sempre, especialmente no relacionamento, eu não tenho como restituir. Claro, se eu roubei, eu tenho como restituir exatamente, né, o dinheiro ou um bem, alguma coisa. Mas na maioria das vezes, a gente está machucando esses sentimentos, está machucando a pessoa. Como é que devolve isso? Como é que você devolve, né? Então não tem como você devolver isso de uma outra forma que não seja através do amor. E aí, o melhor jeito de devolver é na linguagem. É compreender a linguagem de amor. Compreendendo a linguagem, eu acabo não falando para a pessoa, tipo, perdão. E a pessoa diz, tá, essa fala é muito simples, eu não estou mas ela não compensando tem... o prejuízo, né? Eu não estou te dando de volta aquilo, te restituindo aquilo que eu preciso te dar, né? Então, digamos assim, o resumo dessa linguagem é o que é que eu posso fazer para me redimir? Diz aí, se a tua linguagem de amor é serviço, então como é que eu posso demonstrar que realmente eu estou arrependido do que eu fiz? Eu vou te servir. De alguma forma eu vou demonstrar. Eu quero me redimir e por isso fica mais prático a ação. Então as linguagens do perdão, elas são complementares, com essas 5 linguagens do amor. Com certeza. A quarta linguagem de perdão diz arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é o seguinte, Lalo. Eu preciso demonstrar de uma maneira muito prática, e aí eu faço um plano de ação concreto e específico para promover as mudanças necessárias. Realmente eu escrevo um plano, e a outra pessoa vai checando comigo se eu estou cumprindo ou não as etapas desse plano. Um checklistzinho. Porque o que acontece muitas vezes? Não tem jeito, né? A gente acaba errando geralmente nas mesmas coisas. Certo? E como você falou, é um processo, o perdão, né? Não é uma Exatamente. coisa estanque, eu fiz e me redimi. Então, como eu tenho, a gente tem o hábito de pecar, né? De errar, de vacilar com o outro nas mesmas coisas, eu preciso fazer um plano para fazer diferente daqui para frente. Eu não posso simplesmente dizer para você, nunca mais vou fazer isso. Especialmente quando você está casado há 30 anos, mais de 30 anos com uma pessoa. E aí ela fala assim, que tu vai... Você faz 30 anos que você me fala isso, que você não vai fazer e que você continua fazendo. Você vai deixar de fazer. Você vai deixar de fazer o que você disse e já viu que não fez, né? Então, você realmente estabelece um plano de coisas que você vai fazer. O que eu vou fazer aqui nessa circunstância? Eu me lembro de uma coisa simples lá em casa que a gente fez, porque o Nelson vem de uma família, assim, que fala baixo, né? Tô brincando. Uma família de italiano, que fala com as mãos e fala muito alto e... Toda a vida, obviamente, quando a gente vai ter uma discussão, o tom de voz vai subindo nas alturas, os decibéis, né? Vão lá pra cima. E é uma das coisas que me magoa muito. Fala assim, não dá pra tu falar baixo comigo, tipo né? assim, pra o último andar do prédio não acompanhar a confusão. Não dá pra gente ficar aqui só no particular a nossa discussão. Pra não chegar lá no porteiro. Não, tem a sogra que mora em casa, os filhos estão lá, entendeu? O vizinho logo do lado. E aí o negócio, não, eu prometo pra você que eu nunca mais vou gritar. Mas era uma coisa que ele é um desejo sincero, mas que acabava na hora, especialmente da tensão, você não consegue cumprir. Então, a gente tem a gente fez alguns combinados, de fato, de quando a discussão está chegando num plano, o que vai fazer? Nós vamos pausar aqui, vamos dar um tempo para a gente voltar no mesmo assunto, respira com os ânimos mais... Cara, é interessante que esse plano contém, inclusive, o Israel e a Rebeca na história.
Porque na época da depressão era uma coisa tão louca. Israel e Rebeca, para você São os que nos nossos acompanha, são filhos. os filhos É. aí, só para deixar registrado. Então, nessa época que a gente passou esse momento nosso tão delicado e tal, o Israel olhava para mim e dizia assim: pai, você não percebe, mas as veias do teu pescoço estão saltadas. Então, eu estava falando de tal forma, irado e acima dos decibéis, e eu dei essa liberdade para ele e para a Rebeca, de dizer assim: vocês precisam falar com o papai quando o papai extrapolar. Então, fazia parte do meu plano que eles tivessem essa liberdade comigo. Muito bom. E às vezes ele nem falava comigo, ele só apontava Só assim. apontava e dizia, ai, Eu já via que é tipo uma a facada. veia estava na Vai para a jugular, quinta né? linguagem, quinta linguagem do perdão. Qual é? Diz A pra quinta nós. linguagem do perdão é pedir perdão. Porque às vezes você fala, discute isso, aquilo, outro, mas você precisa pedir perdão. E pedir perdão significa como se uma linguagem figurativa é colocar o teu pescoço na guilhotina. Olha, eu não estou esperando nada em troca, mas eu quero pedir perdão. Então é verbalizar, errei, né? Olha, não devia ter feito. E aí é dizer para o outro: me perdoe. Isso é o resumo. Me perdoe. Se eu pudesse ser prático aqui, assim, tem muita diferença entre aquilo que é passivo de perdão, de pedido de perdão, e aquilo que é pedido de desculpa. Lá a Midian, minha esposa, ela usa uma analogia sempre, né? Ela diz assim: desculpa, não sei o quê, desculpa é para topada. Tipo assim, desculpa é para besteira. Mas coisa profunda que magoa a alma, pede perdão. Quais são as dimensões do perdão? As dimensões do perdão, para mim, são muito simples. A gente precisa primeiro receber perdão de Deus, né? Reconhecer que a nossa grande barreira primeiro é com Deus e dizer: Senhor, me perdoe, e vamos caminhar junto, e a gente tem sempre a certeza de que Deus nos perdoa. A outra dimensão é na dimensão horizontal mesmo. Então, a gente falou da dimensão vertical, eu com Deus, depois vem a dimensão vertical, que é horizontal, né? Eu e a pessoa que está perto de mim, o meu próximo, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja No onde posto a gente de gasolina, estiver. Isso tem a onde ver quer com que seja. GR também. Tem a ver com Turma GR, que tá lá exatamente. e o cara me ofendeu de alguma E forma. tem um outro perdão que a gente precisa falar também, que é o perdoar a si mesmo. Porque a gente mesmo tem dificuldade de se perdoar, porque você sabe que você não quer mais fazer aquilo e você acaba fazendo de novo. E você, às vezes, fica tão mal também com aquilo. Você precisa... Deus já te perdoou, o outro já te perdoou muitas vezes, e Mas você também muitas vezes precisa não se perdoar. Você precisa se E perdoar. seguir adiante. Então, quer dizer que quando eu me perdoo, talvez a última dimensão do perdão aí. Quando eu realmente reconheço que estou Eu livre. aceito que eu fui perdoado, né? E eu Você não lembra da preciso me dimensão tornar do amor, mártir, quando né? Jesus fala do mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. A dimensão do perdão precisa estar de volta para você. Você também precisa se perdoar para recomeçar. Vacilou, como o Roberto comentou, né? Foi no GR, foi em casa, onde quer que seja, né? Puxa, estou com dificuldade de me perdoar, mas olha só, a dimensão é que Deus já me perdoou, o outro a quem eu ofendi já me perdoou, já disse que eu estou perdoado, e agora eu também preciso me perdoar para caminhar. Né? Domingo agora é domingo de Páscoa. Exatamente. Qual é a correlação de perdão e Páscoa? Tem tudo a ver, né? Porque acho que a celebração grande da Páscoa é a celebração do perdão. De que Deus, em Jesus, de uma forma muito, muito próxima, que é seu Filho, que veio a morrer por nós na cruz, e a morte dele foi exatamente para nos trazer perdão, nos trazer vida, e é isso que a gente celebra na Páscoa. Muito bom. Além da gente celebrar todas essas coisas faladas aqui sobre a Páscoa, eu queria celebrar a Deus pela vida de vocês. Obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui mais uma vez, demais. Show de guardados aí dessa pandemia, com os cuidados, né? Obrigado de verdade por vocês se disponibilizarem a vir aqui mais uma vez, falar para a gente de maneira tão gostosa sobre um tema que é tão profundo, né? Perdoar é talvez a forma mais aproximada de viver o Evangelho. Amém. Né? De ser capaz de se sentir como o outro, né? O Orlando trouxe sobre compaixão,
uma relação muito onde eu sinto a dor do outro, onde eu sofro com o outro. O perdão, ele é meio que essa consolidação desse sofrimento, né? Eu vivo essa coisa junto e eu te libero das coisas que você não faz de acordo com a minha vontade e eu me libero daquilo que de verdade Deus me deu clareza para viver e me deu também convicções aí para poder tomar. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado mais uma vez, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe lá a turma toda em casa, continue guardando com muita saúde. Legal. Beijo grande, viu? Para você que nos assiste, que Deus continue dando muito mais dele para você e que a gente permaneça transbordando esse amor aí em meio à quarentena. Lembrando que domingo agora nós temos domingo de Páscoa, tem ceia, então se programa para a gente assistir o nosso culto online juntos. Tanto de manhã, às 8h30 da manhã, no domingo, quanto às 17 horas também. A gente vai celebrar a ceia juntos, então separa os elementos aí na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe você. Fica aí, então, o nosso recado final. Assiste aí. Que Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe vocês e vai uma canção aí, Manassés Efraim, para a família. A lembrança de que Ele sabe o nosso futuro e Ele tem a nossa história nas mãos. És o Senhor, Deus soberano, dono da história. Senhor de mim, guia os meus passos, mesmo em dor. Tu sabes o final, planos de paz pra mim. Tenho feridas, marcas profundas, só tu conheces bem, mas confiante sigo os teus planos, tu tens o melhor pra mim. Manassés, Deus me fez esquecer Efraim, Deus me fez prosperar, me curou das marcas que eu ganhei e me fez livre pra tudo perdoar. Manassés, Deus me fez esquecer Efraim, Deus me fez prosperar, restaurou os sonhos que eu sonhei e mudou todo o meu pranto em festa. O nosso pranto em festa. Suas promessas são para nós, queridos. Tenho feridas, marcas profundas. Cante isso. Tenho feridas, marcas profundas, só tu conheces bem, mas confiante sigo os teus planos, tu tens o melhor pra mim. Manassés, Deus me fez esquecer Efraim, Deus me fez prosperar, me curou das marcas que eu ganhei e me fez livre pra tudo perdoar. Manassés, Deus me fez esquecer Efraim, Deus me fez prosperar, restaurou os sonhos que eu sonhei e mudou todo o meu pranto em festa. Deus te abençoe. Acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus
comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.